Queridos irmãos, passe conosco. Graça nós damos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá, para nós estar aqui neste momento com a nossa mente voltada no Senhor e eu e você poder refletir um pouquinho na palavra de Deus. Irmãos, preste bem atenção na palavra. A Bíblia é um livro que veio para mim ser salvo e você também adquirir salvação. Mas para mim adquirir salvação na Bíblia, Jesus ele deixou bem claro: examina as Escrituras, cuida-te nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. A Bíblia também fala, ela vai se ler no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 13, deixa bem claro até o 16, dizendo assim: como sabe, ó marido, você salva a sua esposa, ou como sabe, marido, você salva a sua esposa, ou como sabe, mulher, que você salva o seu marido. Então a salvação é individual. Deus deixou para nós um direito de nós correr atrás da salvação e nós examinar a Bíblia. Muitas partes da Bíblia ela não pode ser interpretada naturalmente. É por isso que Paulo ele deixou bem claro: o homem natural não compreende as coisas sobrenatural. As coisas sobrenatural é vinda do alto, de Deus, e as coisas natural é da terra. Então são coisas separadas. Tipo, a pessoa chega e vai na igreja, dá um testemunho e faz: Deus me deu um carro. Deus não está preocupado de te dar carro. Eu já possuí muito carro, mas trabalhei, fui na loja, comprei, paguei. Quer dizer, são coisa natural. Então o pregador que chega na igreja e mostra uma chave, olha aqui que Deus me deu, olha aqui que Deus me deu. Não, irmão, Deus não vai mandar chave para ninguém não, isso é tudo loroca. Isso aqui é tudo mentira. Para mim construir minha casa, para mim morar, eu precisei trabalhar. Teve dia de eu trabalhar até 2 horas da manhã construindo, para mim adiantar meu serviço, para eu poder morar melhor. Então eu trabalhei. Agora a única coisa que Deus dá para nós com abundância, se nós fizermos a obra de Deus com carinho, com amor, chama-se saúde. Todo final de ano, quando vai virar a virada do ano, a gente dá um espaço antes de meia-noite para cada um fazer o seu pedido, né? Depois de meia-noite, meia-noite e meia, meia-noite e 1 minuto, todo mundo faz um pedido para aquele ano novo. E sempre eu faço o meu pedido. Qual é o meu pedido? Senhor, eu quero saúde durante o ano para me trabalhar, ganhar dinheiro e fazer a sua obra. Então, isso aqui é o peço a Deus. Então, se eu tiver saúde, eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. E se eu não tiver saúde, como que eu vou trabalhar? Então, muitas coisas na Bíblia hoje é interpretada errada. E eu vejo uma preocupação muito grande dentro de mim. No arrebatamento da igreja vai ficar muita gente, porque estão misturando as coisas sobrenatural com coisa natural. Vamos botar um exemplo aqui agora para vocês terem uma base. Paulo ele passou pregando num lugar que ele teve que falar carnalmente, falar naturalmente e largar espiritual de lado, porque senão eles matavam ele. Você pode ver lá que quando Jesus nasceu, no livro de Mateus, capítulo 1, se você começar a ler aquele capítulo todinho, você vai descobrir que ela vai dizer: o anjo de Deus desceu e veio e avisou José em sonho: volta para o outro caminho, porque se você for por esse daqui, você vai morrer. Então, deixa eu te falar com você aqui agora, para você entender. Cada igreja hoje na face da terra botou uma doutrina. A Adventista botou uma doutrina, a Cristã do Brasil botou outra, a Católica botou outra, a Assembleia de Deus botou outra. Cada igreja botou uma doutrina dentro da sua igreja. Mas será que bate com as doutrinas da Bíblia? Aí nós vemos no livro de Efésios 4,14, o Senhor falando: cuidado, não seja menino inconstante, levado em roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Então muitos pregadores hoje estão falando coisa natural para poder tirar as coisas natural de você.
Mas se eu começar a falar de algo sobrenatural, como é que eu vou tirar as coisas naturais de você, sendo que eu estou falando de algo sobrenatural? Algo sobrenatural é a minha salvação, é a palavra. Quando eu ponho a mão na Bíblia, eu tenho que ter um respeito muito grande, que eu estou com a minha mão na palavra e estou com a minha boca diante da boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, pelo que eu vejo no mundo hoje, irmãos, não estão tendo respeito mesmo pela palavra, e qualquer um está dizendo que conhece Bíblia e para sair por aí, tá? O profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 24, ele disse assim, louvado seja Deus, para nós ter muito cuidado, para nós nessa terra aqui não andar para trás, nós sempre caminhar para o lado do alvo, que é a minha salvação. Então, cada dia que passa, cada mês, cada segundo, cada minuto, cada ano, eu estou me aproximando da minha salvação, que é algo sobrenatural. Se todos os pregadores, todo cristão começasse a colocar isso aqui na mente, ele ia sair fora de muitos erros na face da terra. Nós estamos vendo aí, irmãos, Satanás usando para entrar dentro das escolas, um monte de gente morrendo. Então, o que é a minha preocupação? A minha preocupação hoje, louvado seja Deus, é eu estudar a Bíblia, ler a palavra, ensinar a palavra do jeito que a palavra é. E para mim ensinar a palavra do jeito que a palavra de Deus eu tenho que eliminar muita coisa da minha mente, eliminar muita coisa que vem na minha direção, para mim poder ter um tato para me falar das coisas sobrenaturais. Na hora da pregação, ou durante o dia que eu vou pregar, eu começar a deixar passar muita coisa desse mundo, coisa natural na minha mente, como que eu vou pregar sobrenatural na igreja? É claro que vai sair muitas coisas natural, em vez de eu ir para o lado sobrenatural, que é revelação, visão, etc e tal, profecia e tal, para me interpretar a língua. Se eu durante o dia deixar muitas coisas do mundo entrar na minha mente, como que à noite eu vou pregar na igreja com coisa sobrenatural? Porque sendo que eu já deixei a minha mente carregada das coisas natural durante o dia. Então o verdadeiro cristão, ele tem uma luta, é uma batalha durante o dia, durante a noite, para ele não deixar sua mente se misturar com essas coisas erradas aqui do mundo. Mas se ele tiver domínio sobre a mente dele, louvado seja Deus, aquele domínio sobre a mente, o que vai acontecer? Louvado seja Deus, nós vamos chegar na igreja, o Papai do Céu vai mostrar alguma coisa sobrenatural para nós, porque durante o dia nós conseguimos dirigir a nossa mente no Senhor. Quando vinham os maus pensamentos, o sangue de Jesus tem poder, e nós botamos a nossa mente num versículo e tal, e aí nós vamos se misturando com as coisas sobrenatural e largando as coisas natural para trás. Coisa sobrenatural vem do trono de Deus para nós, e as coisas natural é aqui da face da terra, da nuvem para baixo. Então nós, cristãos, a minha preocupação que eu tenho na face da terra hoje, estou com 65 anos, é eu ser salvo, é eu ganhar minha salvação, é eu não perder minha salvação. A Bíblia diz que a salvação eu não posso comparar ela nem com ouro e nem com prata. A minha salvação, ela é separada de tudo desse mundo. Por isso que eu sempre alerto na igreja o seguinte: quando nós colocar a mão na palavra de Deus, nós temos que saber que nós estamos com um livro na nossa mão sobrenatural. E hoje muitas das vezes você chega na igreja e vê as pessoas gritando lá, virando de cambalhota, está tudo certo. Não, irmãos, a Bíblia ela tem um padrão. O profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 24, ele deixou bem claro para mim assim, mas não ouviram e nem inclinaram os ouvidos, quer dizer, não ouviram a palavra de Deus, pregava a palavra, mas não escutou a palavra do jeito que tinha que escutar. Aí a Bíblia disse assim: andou para trás e não para adiante. Para mim andar para o alvo que é Jesus Cristo, eu tenho que ter um padrão de vida. Qual é o padrão de vida? Padrão de vida, eu tenho que saber, ela pode ser Deus, botar sempre na minha mente que uma alma, ela tem um preço. Ela vai dizer Deus, e esse preço não foi comprado por dinheiro, foi comprado com o próprio sangue de Jesus Cristo. Como as almas foi comprada com o sangue de Jesus,
ela vai ser Deus. Então, as almas, a nossa obrigação é nós colocar a igreja no padrão de ao Senhor arrebatar a igreja, e a igreja não ficar a metade, subir todos no arrebatamento da igreja. E eu vejo, irmãos, que o inimigo está avançando demais, né? Avançando muito, os cristãos não estão percebendo que o diabo está trabalhando muito na frente dos cristãos, de que tá. Então a igreja, nós temos que, hoje eu estava o dia inteiro meditando no Ezequias. Ezequias, ele tinha uma posição. Qual era a posição que Deus deu para Ezequias? A posição que Deus deu para Ezequias, ele era rei e ele tinha que cuidar de um povo cristão. Aquele povo cristão que Ezequias cuidava, Ezequias não podia deixar ele misturar com as coisas naturais. Aquele povo tinha que viver sempre nas coisas sobrenaturais. A Bíblia conta uma história de um povo que era natural, sempre pregando ali, buscando as coisas naturais e deixando as coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que a terra engoliu eles e salvou somente Moisés e mais alguns. Então está em tempo do céu ser rasgado, Deus mandar fogo do céu aqui e destruir muita coisa. E nós aqui estamos perdendo muito tempo com coisa natural. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que agir o mais rápido possível em cima das coisas sobrenatural, para que Deus abençoe nós e seca essa fúria do inimigo aí. Olha os colégios, irmãos, as pessoas entrando, matando os inocentes. E os crentes estão aí, em vez de unir o máximo, para nós gritar, na nossa cidade esse demônio não pisa. Nós estamos aqui pensando que até nós não chega. Então o que nós temos que fazer? Unir a igreja em oração, botar de joelho, vamos buscar as coisas sobrenatural, ir para os montes orar a Deus, para que o Senhor, a nossa oração chega no trono da graça de Deus e joga esses demônios para muito longe, e as nossas crianças têm vitória no nome de Jesus. Mas aqui eu estou falando de coisa natural. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 29, é por isso que nós temos que ter cuidado, que cada igreja colocou sua doutrina. Aqui a Bíblia conta aqui uma história, o seguinte, isso aqui está falando para a igreja de Deus. O mais que tinha que ser pregado dentro das igrejas hoje, irmãos, é que Deus mandou Moisés pregar lá. Deus ordenou para Moisés pregar lá em Israel sobre o erro e sobre a vaidade e sobre as doutrinas dos homens, não deixar entrar. Até os reis ficou com raiva de Moisés. Se ficou com raiva por quê? Porque Moisés, ele tinha uma mensagem sobrenatural. A mensagem que Moisés trazia no meio do povo, ela vinha do alto, ela vinha de Deus, para que o povo fugisse do erro. Vamos botar aqui agora para os irmãos entender. Aqui no livro de Jeremias 7, versículo 29, fala assim, ó: corta o cabelo da sua cabeça e lança fora. Levanta o seu pranto sobre as alturas, porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. O que significa isso aí, a geração do seu furor? Preste atenção, em vez dos pregadores hoje, irmãos, hoje tem pastor, hoje tem jovem pregando na igreja que a sobrancelha dele é feita com régua. Com régua. Hoje eu vejo pregador aí, subir em cima do púlpito lá e dar uma sapateada lá, eu vejo a pestana dele, a sobrancelha dele feita de reguinha lá, igual um guidão de bicicleta. E aonde nós estamos nesse mundo hoje, que a vaidade está pegando os homens também. Até os homens, para pregar hoje, estão indo no salão fazer a sobrancelha. Chega lá, com certeza a mulher do salão pergunta: você quer o quê? Faz na régua a minha sobrancelha. Régua boa você vai ver lá no inferno. Lá você vai ver que régua boa, porque o Senhor fala assim, ó: a vaidade será a recompensa de muitas pessoas. Isso aqui o Senhor não está falando das pessoas que estão lá no mundo, não. O Senhor está falando das pessoas que estão na igreja. Não ouviram nem inclinou os seus ouvidos para a verdade. Andou no seu próprio conselho, no propósito do seu coração malvado, andou para trás e não para adiante. Então a vaidade não foi feita para o povo cristão, a vaidade foi feita para o povo desobediente. O certo atrás do púlpito, irmão, essas pessoas, esses homens aí, esses irmãos que fazem a sobrancelha com reguinha lá, arranca, o certo é não deixar de pregar. E vai pregar o que para a igreja? Vai pregar o que para a igreja? Então o que nós temos que fazer? É colocar ordem na casa de Deus, colocar um padrão. Já pensou eu fosse agora no salão e falasse
assim, faz a minha sobrancelha de régua aí. Eu te pergunto você, que cara eu teria? Eu não teria coragem de abrir a Bíblia e colocar minha boca em cima da Bíblia. Porque eu tô com vaidade na minha cara. Eu já não sou imagem de Deus mais, eu sou mais imagem de Satanás do que de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 15, versículo 31, fala, não confie na vaidade, enganando você mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Então eu tenho que secar a vaidade para não entrar no meu corpo. Eu secando a vaidade para não entrar no meu corpo, eu posso dar uma doutrina para outra ovelha também. Se eu deixo a vaidade entrar no meu corpo, como que eu vou dar doutrina para uma ovelha? Muito bem, o profeta Jeremias, no capítulo 23, deixou bem claro lá, 23:16, não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vocês profetizam e ensinam-vos vaidade. Sabe o que significa isso? É você ver um irmão lá na frente, sapateando, dançando e pulando, com a calcinha dessa costurinha assim, ó, dançando dentro da igreja e falando que é Deus. E falando que é o Senhor, e balabaxé, as mulheres também, balabaxé. Então, a mulher que usa vaidade, e o homem também que usa vaidade, o Senhor fala com você, cuidado, não dê ouvida para esses tipos de profeta, porque senão pode então pinguir dessa vaidade no seu coração. Aí você pensa assim, uai, o Senhor está usando essa irmã com a sobrancelha feita, o Senhor está usando essa irmã com as unhas pintadas, o Senhor está usando essa irmã com o cabelo cortado, eu vou cortar o meu também. Vai, corta. Mas você vai ser rejeitado por Deus. Está no livro de Jeremias, no capítulo 27, no capítulo 7, versículo 29. Aí vamos voltar agora para uma coisa sobrenatural e uma coisa natural. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, fala assim, louvado seja Deus, eu vou até ler para você entender melhor. Aqui, Paulo ele não podia, Paulo ele tinha que falar do lado da carne, porque senão ele morria. Aí ele falou, mas depois lá na frente ele foi lá, falou no meio dos seus lá, certinho, louvado seja Deus. A salvação, irmãos, veio para todos nós, mas nem todos aceitam a salvação, porque não aceita o que está na palavra. Ezequias ficou doente por quê? Ezequias, ele era rei. O rei Ezequias, ele falou, vou largar o povo viver à vontade. Eu tenho dinheiro, sou rei. O Senhor colocou Ezequias na cama, doente. Quase, quando ele está quase morrendo, ela vai ser Deus, quase morrendo, faltava alguma coisa ainda para Ezequias acertar. O profeta Isaías foi até ele e falou assim, bota a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí ele virou o rosto do lado da parede, Isaías deu o recado e foi embora. E ele sabia, quando o profeta Isaías trazia um recado, era de Deus. Bota a sua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer e não vai viver mais. Ezequias virou o rosto do lado da parede, chorou muito e falou, Senhor, eu sempre fiz o que era reto diante dos seus olhos. E eu larguei o povo viver completamente à vontade. Mas, Senhor, poupa a minha vida, que eu vou dar conselho a esse povo de novo. O que Deus fez? Vai lá, Isaías, fala com Ezequias, que eu vou poupar a vida dele para mais 15 anos de vida, vou sarar ele. Então, nós cristãos, nós temos que sempre estar orando, buscando cura. Nós não estamos aqui para buscar, pedir a Deus coisa material, nós não estamos aqui para pedir carro novo, nós não estamos aqui para pedir casa nova, casa nós faz, irmão. Carro novo nós trabalhamos e compra, ela vai ser Deus. Carro novo nós vamos lá na loja, fez na ceia, e paga o nosso carrinho, ela vai ser Deus. Não fica andando atrás desses profetas mentirosos aí que está pregando prosperidade para você, não, porque se você for para casa e não trabalhar, você passa fome. Então vai para casa, arranja um serviço para trabalhar, Deus vai te abençoar, porque o Senhor abençoa aquele que trabalha. Ela vai ser Deus. Agora eu vejo muita lorota, irmãos. Um monte de profissional negociando as coisas santas de Deus, e aí nós estamos vendo aí como é que o diabo está vindo para cá, para o lado do povo de Deus, e se nós, nossa igreja não unir, se nós não se unir para fazer campanha, levantar e gritar por socorro, por Deus, o que será das nossas crianças? O que será dos nossos filhos? O que será das nossas filhas, da nossa geração no dia da manhã? Então, ou nós obedece a Bíblia e desafia o diabo para mostrar para ele que ele não tem autoridade nem poder sobre a nossa
crianças, olha, nós deixamos o inimigo entrar dentro das escolas e acabar com a herança de Deus. Por falta de quê? Falta de nós ensinar um evangelho sadio. Falta de nós mostrar na Bíblia o que é a verdade. Aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo ele falou que de coisa sobrenatural. E os homens hoje, eles vão para o lado natural. Vamos dar um exemplo aqui agora para você ter uma base. Aqui no livro de Coríntios, no 1 Coríntios 11, diz assim: logo, pois, irmão, porque em tudo vos lembrai de mim, retendo o preceito, como vós entreguei. Ó, nós temos que colocar os preceitos de Deus como Deus entregou para nós. Não é como o homem quer que você fale, não. Aqui na Bíblia diz assim, ó, o 3 disse assim: mas quero que sabeis que Cristo é a cabeça. Ó, aqui nós temos que lembrar que Jesus é nossa cabeça. Se Jesus é a nossa cabeça, tanto do lado da mulher como do lado do homem, como que eu vou deixar alguma coisa errada entrar na minha cabeça? É por isso que ele disse aqui, ó, mas quero que sabeis que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então aqui nós vemos a diferença. Aí o quarto, o Senhor disse assim, ó, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quer dizer, aqui o Senhor está falando de cabelo grande, porque quando Deus botou os apóstolos para pregar, ele mandou que todos os apóstolos cortassem o cabelo. Inclusive, a Bíblia diz que Paulo, ele raspou a cabeça. Então aqui a Bíblia está falando, não é desses panos natural que você vai na loja e compra, não. Aqui a Bíblia está falando de cabelo. Aqui está falando de todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aí o 5 diz demais, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como que estivesse rapada. Aqui Paulo está falando, é de uma mulher que põe o véu na cabeça. Se você botar o véu na cabeça, é melhor você rapar a cabeça. Aí tem uns que falam que a mulher tem que orar com véu, mas muito bem. Vamos saltar esse trecho aqui, vamos lá para o 15, para a gente não perder muito tempo. O 15 disse assim, ó, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então o véu da mulher é o cabelo. Aqui o certo é toda a igreja, a irmã, quando for orar para Deus, ouvir essa oração, é você soltar o cabelo. Solta o cabelo do lado do rosto, assim, nas costas, e ora é a parte mais fácil que Deus tem de ouvir sua oração, é você soltar o véu. Quando uma jovem casa, ela vai com o véu solto. Então, quando você chega na igreja para encontrar com o noivo Jesus Cristo, solta o véu sobre a sua cabeça, deixa uma parte do véu cair sobre o seu rosto, e aí o Senhor vai responder a sua oração. Aqui o 15 disse assim, ó, mas ter a mulher de cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aí vem o 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus, é de usar o pano na cabeça. Porque o cabelo foi dado em lugar de véu para você orar. Então vamos colocar dentro da ordem, esse dia, na igreja, o Senhor mostrou uma visão lá. E eu não falei para a igreja ainda. E também usou uma menina em profecia. E eu também não falei com a igreja. Se o Senhor me der a oportunidade, eu vou falar neste domingo. Algo que o Senhor já falou 2 vezes, mas estou esperando o Senhor falar a terceira, para me passar para a igreja, e Deus cumpriu o que ele falou. Então, nós estamos de parabéns, porque ainda o Senhor usa umas irmãzinhas simples. Cuidado com essas irmãs do salto desse tamanho, tá? Cuidado com essas irmãs de sobrancelha feita, cuidado com essas irmãs do cabelo pintado, cuidado com essas irmãs do cabelo cortado. Cuidado, não deis ouvido às palavras dos profetas que profetizam no meio de vocês, que usa vaidade, o Senhor fala. Então nós temos que ter muito cuidado.
aqui no livro de 2 Coríntios, são coisas que muitas vezes a pessoa não prega. Escuta aqui agora. Sem nós ir para o livro de Gálatas, o que Paulo disse lá no livro de Gálatas. O que ele disse no livro de 1 Pedro, 2 Pedro no capítulo 2, 2 Pedro no capítulo 1, 1 Pedro no capítulo 1. O que ele disse lá? Ele profetizou justamente isso aqui, o que Paulo falou. Então aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, por que não explica isso aqui, irmãos, para as irmãs que usam aquele pano na cabeça achando que está obedecendo a Deus? Então aqui na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, o 13 disse assim, ó, vamos lá. E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face. Olha bem o que disse aqui no 13. E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então Moisés chegou lá no meio daquele povo, daquele monte de mulher que estava usando véu. Moisés, ele profetizou o seguinte: nós não somos como Moisés. Se você quer representar Moisés, então toda mulher que põe o véu na cabeça dentro da igreja, ela está representando Moisés. Ela não está representando Cristo. Ela não está representando o Senhor. Ela está representando Moisés. E nós cristãos, nós temos que representar Cristo. Nós não podemos representar o homem. Porque a minha salvação e a sua salvação está em Cristo. É por isso que ele deixou bem claro aqui, no 13, ele disse, e não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para o filho de Israel não olhasse firmemente para aquilo que era transitório. Aqui, Paulo estava dizendo o seguinte, que o cabelo da mulher, Deus colocou em lugar de véu. Aqui ele disse assim, ó, o 14, mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Jesus mandou Paulo ir lá pregar para aquelas mulheres que usavam véu e mandou pregar para os anciãos também, que faziam as mulheres usar o véu. Aí Paulo, ele chegou lá no meio e rasgou o véu, falou assim, vocês ainda estão com o coração endurecido, que o véu que Moisés usava, vocês estão mandando as mulheres usar, e isso aí Jesus aboliu esse véu, porque hoje é o cabelo que é o véu. Tá, o 15 disse assim, até hoje, com ter lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí quando eles mandam as irmãs, que uma irmã aceita Jesus lá, aí eles falam o quê? Você tem que ser batizado na piscina, você tem que usar o véu na cabeça, então, o coração deles está endurecido e eles não obedecem a Cristo. Eles querem obedecer a doutrina do homem. O 16 disse assim, ó, mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Então toda mulher que usa o véu na cabeça, que um ancião manda, ou qualquer obreiro manda a mulher usar o véu na cabeça, ele não é convertido e nem ela também. Ele é convencido que ele está ensinando a Bíblia certa. Aqui o 17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então o que é a liberdade? Nós, todo mundo. Aí o 18, mas todos nós, com a cara, olha aqui, esse versículo podia ter falado rosto, né, irmão? Mas o Senhor botou até uma palavra dura. É aqui mostrando, cara, pelo que eu compreendo, não é uma palavra boa, não. Pelo que eu compreendo da Bíblia, em outras partes, a Bíblia fala que significa cara. Então aqui Paulo ele falou com tanta certeza que ele falou assim, ó, mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então o que está faltando na face da terra chama-se ensinamento correto na palavra, porque, irmãos, cada igreja colocou a sua doutrina. E vão ficar na doutrina de Cristo, irmãos? Vão ficar nas doutrinas do Senhor? Vamos deixar Jesus ser o nosso cabeça? Ele orientar nós. Mas para Deus orientar a nossa mente, eu tenho que estar sempre com a minha mente com coisa sobrenatural nela. Eu não posso deixar muita coisa natural então. Pastor, mas como é que eu vou fazer um negócio? Não. Acaba de fazer um negocinho, para um pouquinho e fala, Senhor, encha minha mente da sua palavra.
palavra, enche a minha mente, o meu coração da virtude de Deus, Senhor. Eu quero ser o Senhor verdadeiro adorador, eu quero ser verdadeiro servo de Deus ou serva. Eu quero te servir, Senhor, porque eu preciso da minha salvação. Então, irmãos, vamos correr atrás da nossa salvação e vamos sair fora das doutrinas do homem, esperar Jesus vir, buscar a sua igreja. Amém? Deixa o meu abraço com os irmãos e ainda eu quero orar por você. Amém? Abraçado com a palavra. Senhor nosso Deus, Pai, te dou graça por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, pela paz, pela alegria. Meu Papai do Céu, entra em minha mente, em meu coração cada vez mais. Meu Papai do Céu, que eu já estou de idade, 65 anos, eu preciso do seu Santo Espírito sobre a minha vida. Não retira de mim a sua presença, porque a sua presença é maravilhosa. Através da presença do Senhor sobre as nossas vidas, vem a revelação, vem a visão e vem os dons de interpretação. E eu preciso de segurar, porque isso aqui é mais do que ouro e prata que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, Filho de Deus. Amém. Deixo meu abraço para os irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.